Muito bem. Introdução. Deus é um ser que deve ser experimentado. Está no seu apostila aí. É um ser que deve ser experimentado e não um ensinamento a ser comunicado. Concorda comigo? Lá atrás, está dando para ver aqui? Tá. Deus é um ser que deve ser experimentado. Não é um ensino, um ensinamento a ser comunicado. Nós não ensinamos Deus. Deus é para ter experiência com Ele. Posso ouvir amém? Amém. A existência de Deus. Aqui está dizendo o seguinte: em parte alguma das escrituras, isso aqui está no seu apostila, em parte alguma, as escrituras tratam de provar a existência de Deus, mediante provas formais. Reconhece-se como fato auto-evidente, como crença natural do homem. As escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus como preliminar à fé. Declara o fato de Deus e chama o homem a aventurar-se na fé. Está escrito aí: o que se chega a Deus, creia que há Deus. E o ponto inicial da relação entre o homem e Deus. Muito bem, aí tem um exemplo aí. Uma ilustração. Quando o homem diz, eu conheço o presidente, ele não quer dizer, eu sei que o presidente existe, porque isso é subentende-se na sua declaração. Da mesma maneira, os escritores bíblicos nos dizem que conhecem a Deus. Essas declarações significam substância. Quando eu falo que eu conheço uma pessoa, não quer dizer que ela existe simplesmente. Eu conheço, eu sei quem é essa pessoa, eu tenho relacionamento com ela, eu tenho intimidade com ela. Eu não posso falar que conheço o irmão que está aqui na minha frente, eu não sei nem o nome dele. Então eu não posso falar que eu conheço. Para eu falar eu conheço, eu tenho que saber o nome dele. Eu posso falar eu conheço no sentido, né, menos significativo. Eu conheço de saber que está no seminário, que é membro da igreja, faz parte aqui e tal. Mas quando eu falo conhecer na essência, eu estou dizendo que eu tenho uma intimidade. Eu conheço Deus muito bem. Então você tem intimidade. E aí, nós vamos ver, por exemplo, no Velho Testamento, isso aqui não tem na sua apostila, Deus conversava com Adão. Amém? Amém. Então nós vimos na Bíblia, nós cremos que aqui é a verdade. Deus conversava com Adão, Deus conversava com Noé, Deus falou ali com Moisés. Os apóstolos que andaram com Jesus e conviveram com Jesus. Se você for lá nesses textos, você e eu vamos encontrar, e aí eu trouxe o texto do Novo Testamento, porque o Velho Testamento, o Velho Testamento, então tá bom, só que Pedro, quando ele começa a discursar, Atos 1:21, ele diz o seguinte, Atos 1:21, ele diz o seguinte: é necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que nós fomos recebidos em cima, um deles passa conosco testemunho da sua ressurreição. Aqui eles estavam para escolher uma pessoa para entrar no lugar de Judas. E Pedro então está dizendo que teria que ser uma pessoa que conhecia Jesus, que estava com Jesus desde o batismo de João. Ou seja, desde que Jesus foi batizado até o dia que Jesus foi assunto aos céus. Essa pessoa é que deveria substituir Judas. E aí encontraram dois homens. Encontraram Matias e encontraram Matias o justo daqui, Barsabás, que tinha o sobrenome justo, e Matias. E aqui tem um ensinamento poderosíssimo. Por quê? Então nós estamos vendo aqui, para não perder o foco, ele está falando que ele conviveu com Jesus. Aqui nós temos homens que conversaram com Deus.
Aí eu creio que Deus existe. Tinha homens que conversavam com ele. Aí eu coloquei aqui alguns, mas tem mais uma série. E aqui no Novo Testamento, ele falando de Jesus. Então aqui nós temos alguém que está falando para nós, que conhecia a Deus, que conheceu a Deus. Então eles vão passar, assim como eu e você vamos passar para os nossos filhos e para os nossos netos. Olha, eu conheci a Deus, eu conheço o Senhor, eu tenho intimidade com Ele. E aí você fala de Deus, fala das experiências que você teve com Deus, fala do que Deus fez na sua vida, e Ele vai continuar falando. Além da Escritura, além da série de outros recursos que nós temos, ele vai crer, porque alguém está falando para ele que teve experiência. E aí, fugindo agora um pouquinho, trazendo para cá, eles escolheram aqui, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. E aí caiu sobre Matias. O que é esse texto, os pregadores aí que vão pregar semana que vem, o que esse texto nos ensina? A sua fidelidade, a nossa fidelidade, ela nos leva à honra. Imagina Matias, quando batizou, quando Jesus escolheu os 12, quando Jesus foi batizado, ele estava lá, ele não foi escolhido. Quando Jesus escolheu, quando Jesus foi batizado, ele estava lá. Quando Jesus começou a escolher os discípulos, ele estava lá. Quando Jesus chamava os discípulos para conversar, ele estava lá. Quando Jesus subia ao monte para orar com os discípulos, ele estava lá. E em nenhum momento ele se manifestou. Em nenhum momento ele reclamou por que ele não foi escolhido. Quando Jesus chamou os discípulos para entrar no barco, ele estava lá. E aí, obviamente, ele viu os discípulos indo com Jesus para o outro lado. E em nenhum momento ele abriu a boca para murmurar e dizer que ele estava ali e por que ele não foi escolhido. E aí passou-se o ministério todinho de Jesus, ele não foi escolhido, Jesus morreu, ressuscitou e ele continuou fiel. Depois da morte de Jesus, aí morre um, porque assim, se Deus tiver que matar alguém para honrar a mim, você ele mata. E aí foi necessário Judas morrer para que Matias fosse honrado. A fidelidade dele o levou à honra. Depois você pode melhorar aí e pregar isso aqui. Você que é pregador. Amém? Vamos lá. O argumento da criação. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vou perguntar para vocês. Quem pode responder? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha? Mas ela veio do ovo. Foi criado os animais. Deus criou. Se você fizer essa pergunta para quem não conhece a Bíblia, né, você vai ficar debatendo isso um tempão. O argumento do desígnio, explicação do desígnio e formosura. O argumento da natureza do homem, o caminho certo e o caminho errado. Nós estamos falando aqui, esse primeiro tópico aqui, nós estamos falando da existência de Deus. Mais na frente você vai entender melhor. O argumento da história. A história bíblica foi escrita para revelar Deus na história. O argumento da crença universal. Será que todos os povos conhecem o mesmo Deus? São perguntas que nós, daqui a pouco você vai esclarecer para você. Letra B. A existência é negada. Alguns ou muitas pessoas negam a existência de Deus. Está escrito na sua apostila aí. O ateísmo é crime contra o homem. Ele procura arrancar do coração do homem o anelo pelas coisas espirituais, sua fome e a sede do infinito, mas procurar apagar a ideia de Deus por ter havido abuso é tão absurdo quanto tentar arrancar o amor do coração humano, porque em alguns casos esse amor se desvirtuou. Então você vai ler mais na frente a natureza de Deus. Vamos lá.
conceito bíblico. Quem é e o que é Deus? A melhor definição é a que se encontra no que diz Westminster: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser. Isso aqui é coisa que nós não sabemos. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus revela-se a si mesmo, fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Aí tem alguns nomes. Os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos na Escritura. Aí tem alguns nomes que não tem aí na sua apostila, mas só para a gente entender a infinidade do nome. Então, por exemplo, Elohim, traduzido Deus, Criador, poderoso e forte. Lá em Gênesis capítulo 1, é importante você ter essas referências. Por quê? Para você depois estar estudando sobre isso, confirmando isso na palavra. Temos que ser igual os belianos. Deus Criador, Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós vemos que Deus é um Deus Criador. Jeová, quando é chamado de Jeová, que traduzido é Senhor. A palavra Jeová traduzida é Senhor. Aí vem aqui, Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Aí você vai lá em Jeremias, vamos confirmar isso. Não basta nós dizermos Deus é isso, Deus é aquilo, se nós não tivermos a palavra. Jeremias capítulo 33, verso 16. E naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhes chamarão: o Senhor é nossa justiça. Amém? Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Lá em Juízes, capítulo 6, e é bom você ir lá. Eu não sei se todos aqui estão bem familiarizados, e procurar no livro da Bíblia. Se falar de Ageu, se falar de Sofonias, se falar de Miqueias, você abre com facilidade ou tem dificuldade? Se você tiver dificuldade, é bom a gente, para você não ficar olhando no índice, é bom a gente ir Juízes capítulo 6, verso 24. Diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e ele chamou: o Senhor é paz, ou Senhor é a nossa paz. Aí tem alguns nomes: Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Rapá, El Leão, Adonai. Nomes. Quando Moisés, tem mais embaixo lá, Pai, Eolã, tudo coisa diferente. Quando Moisés foi chamado para ir ao Egito, tirar os israelitas de lá, como é que Deus se apresentou para ele? Moisés disse: mas e lá, eu vou chegar lá, como é que eu vou dizer quem me mandou lá? Oi? Eu sou a tua alegria na hora da tristeza. Eu sou a tua força na hora da tua fraqueza. Eu sou a tua fortaleza. Tudo aquilo que você precisar, necessitar, Deus é. Então não há situação nenhuma, absolutamente nenhuma, que nós estejamos passando e precisando, que Deus não é capaz de nos suprir, de nos atender. Por isso ele disse para Moisés: diga que o eu sou te enviou. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Amém. Muito bem. Então nós temos aqui, e aqui, queridos, foi colocado alguns nomes. Vocês, assim como eu, devem saber que tem uma infinidade de nomes.
crenças errôneas. Existem outras ideias extra-bíblicas acerca de Deus. Dessas, algumas originaram-se em verdades exageradas. Para nós que estamos na igreja, para nós que somos cristãos e diariamente estamos envolvidos com o reino, envolvidos com a palavra, é um pouco difícil nós acreditarmos que existem pessoas que não acreditam em Deus, que não creem em Deus. Na hora do sufoco, na hora da dificuldade, todo mundo quer quem seja, ele fala de Deus. Ele fala de Deus. Mas fora de uma circunstância adversa, ele vai debater com você que ele não acredita realmente que Deus existe. E aí nós encontramos nessas pessoas o absurdo de falar as coisas mais, falar as aberrações acerca de Deus. Por exemplo, o agnosticismo não acredita na existência de Deus. Os agnósticos são aqueles que consideram os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão humana. Ou seja, isso aqui, agnosticismo, são aquelas pessoas, os agnósticos, são chamados, essas pessoas, os fenômenos sobrenaturais. Quem poderia me ajudar aí com o fenômeno sobrenatural que nós temos acesso? Cura de uma doença. É um fenômeno sobrenatural. Você orar por uma pessoa que está enferma e essa pessoa ser curada. Isso é algo sobrenatural, não é? No natural que isso acontece. Sobrenaturalmente isso acontece. Eles acham que isso não é possível. Que a compreensão humana ela não alcança o sobrenatural. Então essas pessoas são os agnósticos. Quando nós vamos mais embaixo, nós vamos encontrar o politeísmo. O politeísta é todo aquele que se identifica ou crê em uma religião que prega a existência de vários deuses, como é o caso das religiões orientais, africanas, indianas, africana de novo aqui, indiana de novo, e etc. Parou ali, senão ia ficar repetindo. Bom, aqui, dois nomes de Deus indiano, só para você. Ganesha é mestre do conhecimento, da inteligência, da sapiência. Brahma. Falei Brahma. A pausa foi proposital. Brahma, criador do mundo material. E aí nós vemos nos noticiários, nos documentários, pessoas que acreditam no sol, na lua, no vento. Isso aqui são deuses. Lá fora você já deve ter visto, lá na ilha, vaca, rafa, essas coisas são deuses. Uma vez eu vi uma reportagem, não sei se foi no Globo Repórter, homens sentados no chão comendo, e fiquei horrorizado de ver os ratos passando em cima dos pés deles assim, e eles não se movem, eles não se mexem. Eles realmente acreditam que aquilo ali é um ser divino. Eu acredito que não seja novidade para ninguém aqui. Amém? Ou você não sabia disso? Tem alguém que desconhecia? Que tem gente que acredita que o sol é o Deus, que a lua é o Deus, que o vento é o Deus, que o trombone é o Deus. Se você for buscar, você vai ver que não são poucas pessoas, não. São milhões e milhões e milhões de pessoas, e nós podemos conversar com pessoas próximas de nós. Não são pessoas lá de fora, não. Se você for conversar com pessoas no seu convívio,
você vai descobrir, primeiro, que tem pessoas que não acreditam em Deus. De verdade não acreditam em Deus. De vez em quando a gente conversa com uma. E aí você tem que... E outras que acreditam no Deus absurdo, como essas pessoas aqui. Aí nós temos as perguntas dessa aula aqui, vai ser mais difícil um pouquinho. Já deu para perceber. O panteísmo, crença de que Deus e todo o universo são a única e mesma coisa, e que Deus não existe como espírito separado. Panteísmo significa que tudo é Deus. A mente humana, as estações, as coisas, as ideias que existem. Etimologicamente falando, o termo panteísmo deriva das palavras gregas pan, tudo, teísmo, crença em Deus. Então os panteístas são pessoas, falando assim no nosso meio aqui, parece absurdo. Nós acreditamos que tem isso, mas tem. A partir de hoje, você vai começar a observar, vai começar a notar, e quando você, de repente, conversar com alguém que não acredita em Deus, você vai levá-la vai conduzi-la para uma conversa que você vai arrancar dela qual Deus que você acredita. E ela vai te falar, você vai ficar assustado. Nós temos que nos preparar, nós como seminaristas, nós como líderes, nós como pastores, nós temos que nos preparar, porque esse tipo de pessoa vem para dentro da igreja. E aí se você é um pastor de uma igreja, ele vai parar lá na sua igreja. Se você é um líder, ele vai parar na sua estrutura, vai parar nas suas mãos. E aí, às vezes, ele pode começar a conversar com você, e ele não vem porque ele se converteu, ele vem porque ele foi enviado. Saiba você que as pessoas que estão na igreja têm essas pessoas ranzinza, problemáticas, essas malas sem alça. Não sei se nas outras igrejas tem. Aqui na Pacental não tem não, só lá é vassouras. Lá também tem não? Essas pessoas, você sabia que essas pessoas são necessárias na igreja? São necessárias. Quando eu aprendi isso, eu mudei meu comportamento. Por quê? São pessoas que se levantam contra tudo. Nada para elas está bom. São críticas ao absurdo. Elas reclamam de tudo. São pessoas extremamente negativas. Mas quando eu aprendi, nós não estamos falando de pessoas que não acreditam, estamos falando de pessoas que acreditam. Acreditam que Deus existe, são convertidas, são batizadas. Às vezes falam até mistério e tudo, sapateia, rodapé e tudo. Mas você vai se relacionar com ela, você vê que é uma pessoa extremamente negativa. Mas aí eu descobri uma coisa: se você se aproximar dessa pessoa e começar a conversar com ela, você vai ver que ela teve um problema na infância, na adolescência, na juventude, que a levou a ser desse jeito. E aí, se você a envolvê-la, se você a envolver, você vai ter o braço direito do seu lado. O que você precisa é ganhar. Normalmente nós afastamos essas pessoas, repudiamos essas pessoas. Isso é muito natural, isso é muito normal. Mas essas pessoas, elas precisam ser tratadas. Elas têm doença na alma. E a doença na alma faz com que elas se comportem desse jeito, faz com que elas sejam desse jeito. Mas se elas forem tratadas, e não é na membresia não, ela chega à liderança. E aí você se depara com alguém no seu corpo de líder que não foi tratado. Então, assim como tem pessoas na igreja desse jeito, tem pessoas também no convívio nosso, pertinho, vizinhos, que você vai ver que eles ou não acreditam em Deus, ou acreditam em outras coisas. E aí nós estamos dando uma pincelada aqui, colocando alguns exemplos, só para você, peraí, isso aí está errado. O cara vai acreditar que o trovão é Deus?
Ele acredita que quando está planejando, Deus está falando. Deus está respondendo. Deus está dando alguma direção. E isso não é coisa do outro mundo, não. Isso é coisa real. É coisa do nosso meio. Pastor Ivaldo, Sim. Na linha de narcóticos anônimos e alcoólatras anônimos e Arararon, eles te incentivam a crer no poder superior, quer seja uma pedra, quer seja uma cadeira, algo que possa te dar segurança para você se manter sóbrio. Está aí. Mais uma informação para poder você confirmar isso aí. Eles te motivam. Eles te incentivam a crer nessas coisas. Aí você é o crente. Na verdade, não é você. Pode ter, na porta da nona, alcoólatra, né? Mas tem cristão, tem cristão. É mesmo. O catolicismo, ele vai ensinando os filhos e os netos, e vai ensinando, e quando chega na idade de 50, 60 anos, tenta convencer um católico nessa idade. Para você ver a dificuldade que é. Ele fica com raiva de você, perde a amizade, mas ele, entendeu? Por quê? O ensino que ele recebeu, o ensino que foi passado para ele. Então, dependendo do ensino, por isso é que nós temos que trazer aqui sobre o deísmo, não vimos sobre o deísmo. O pensamento é a secreção do cérebro, como o bile da secreção do fígado. A corrente de pensamento que afirma a precedência da matéria sobre o espírito ou a mente e que constitui a base de várias escolas filosóficas, desde os antigos gregos até a época atual. Ou no pensamento marxista, aquilo que é necessário à sobrevivência do homem em sociedade. Alimentação, moradia, trabalho. E aí nós vimos, isso aqui é um negócio muito forte no meio da igreja. A pessoa acredita que o dinheiro dela é o Deus dela. Então, se você quiser arrumar a briga e briga de morte, é mexer no dinheiro, é mexer no carro, é mexer no bem material dela. Ela tem tanto apego a essas coisas, que ela não se dá conta de que aquilo ali é um objeto de adoração. É claro que aqui não tem ninguém, por exemplo, como eu atendi há poucos dias, de uma mulher falando comigo, uma esposa, pastor Ivaldo, ele passa o dia inteiro, se for necessário, o dia todo, limpando o carro. Mas ele não é capaz de fazer 10% comigo. Uma mulher, uma esposa, falando isso. Ah, pastor, mas olha só, quando a pessoa, ele ainda não chegou a esse ponto, mas uma pessoa que trata muito bem o seu veículo e não dá a mínima para uma esposa, essa pessoa, ela está voltada para manter a casa. Aí vem aqui, ó, deísmo. Deus criou o mundo, mas deu ao homem para ser governado por leis naturais. É uma postura filosófica, religiosa, que admite a existência de um Deus criador, mas rejeita a ideia de revelação divina. É uma doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar a existência de Deus, rejeitando o ensinamento à prática de qualquer religião organizada. Os deístas, as pessoas que praticam o deísmo, são deístas. Elas acreditam que Deus é o Criador, mas ela não crê, não aceita a prática de uma religião organizada, de uma igreja, aonde tem um ensino, aonde é ministrada a palavra. Ela não aceita. São os deístas. Esses nomes foram colocados aqui, esses conceitos foram colocados aqui, só para mexer um pouquinho com você, conosco. Panteísmo, politeísmo, agnosticismo, nomes que não são comuns, mas que têm conceitos que são comuns a nós. São conceitos que nós precisamos conhecer para saber que nós estamos no meio de uma seara
que nós precisamos pregar a palavra. Ninguém falou amém, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente vai falar de novo. Né? Aliás, quem teve anteontem no cruzada? Nós fizemos uma cruzada sábado, aqui no local. Começou às 2 horas da tarde, 9 horas a gente estava lá, montando as tendas. 2 horas da tarde começou a ação social, corte de cabelo, sobrancelha, assessoria jurídica, e à noite foi o culto. Muito bom, muito bom. No final da missa se fechou o culto. Nós tivemos contado 18 decisões. Só ontem, lá no Jardim Tropical. Eu vou conferir, porque surgiu mais 8 fichas na minha mesa. Eu acho que nós chegamos a 18:26. Só no sábado. Foi muito bom, muito bom. A cruzada que nós fizemos lá, Deus nos abençoe. Aí vamos lá, atributos de Deus. Sendo Deus um ser infinito, posso ouvir amém? Amém. É impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se mediante a linguagem compreensível a nós. São as Escrituras, essa revelação. Ou seja, Deus é um ser infinito. É impossível que alguém o conheça como ele é. Porém, através das Escrituras, através da Bíblia, nós podemos ver alguns atributos. Por exemplo, onipotência. Ou seja, não é onipotência, é onipotência. Todo poder, poder absoluto sobre todas as coisas. Então está aí a referência, Mateus 19:26. Está muito silêncio hoje, estou achando que vocês estão preocupados. No final a gente vai fazer as perguntas, pegar a listagem de presença está correndo aí. Então ficou lá fora. Não, é lá fora. Mateus 19:26. Jesus, olhando para ele, disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, Deus tem poder para resolver qualquer situação, qualquer circunstância. Onipresença. O que é onipresença? Poder de estar presente em todos os lugares. Isso aí são atributos de Deus. Coisa simples. Não estamos falando nada que é novidade. Isso aí é apenas para nós estarmos relembrando. Salmo 139, verso 7. Para onde virei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer o céu a minha cama, eis que tu ali também. Se tornar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, eu e você não temos como esconder de Deus. Então aquilo que nós estamos fazendo escondidos, entre aspas, nós não estamos fazendo escondido. Quando eu tenho um comportamento, quando eu tenho uma conduta, quando eu tenho uma postura, quando eu libero uma palavra que não deveria ter sido liberada, pode ter certeza que Deus ouviu. Porque Ele está presente. Isso aqui é um negócio, essa pergunta aqui é algo muito grande. Porque nós erramos o dia todo. Só que quando nós atentamos para isso aqui, nós começamos a refletir. Será que eu posso falar isso? Será que eu posso agir dessa forma? Será que eu posso me comportar dessa forma? Será que eu posso falar isso? Fazer esse tipo de comentário? Foi isso que deixou o povo de Deus no deserto.
foi o comportamento. Porque Deus está lá. E Deus está aqui. Amém. Onisciência, poder de saber tudo sobre todas as coisas. Isso aí não é novidade, isso aí todos nós sabemos. Você só tem aqui a referência: onipotência, onipresença, onisciência. Muito bem. Parece que essa matéria é uma matéria, parece não, essa matéria é uma matéria aparentemente simples, fácil, e ela é básica, na verdade ela é básica, é para nós mesmos. Nós precisamos passar por isso aqui, para depois a gente caminhar. O trino de Deus, a Trindade, nós já falamos sobre isso, é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. Ou seja, o Filho entrou no mundo de uma maneira nova ao tomar sobre si a natureza humana. Quantos concordam? Diz amém. Amém. Muito bem. Ele foi dado o nome de Jesus. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é, como o Espírito de Cristo incorporado na igreja. Você concorda? Diz amém. Amém. Muito bem. Mas ao mesmo tempo, os três cooperaram. O Pai testificou do Filho. Mateus 3,17. Vamos lá. É fácil, Mateus 3,17. Que a sua diga bem. Amém. Mateus 3,17. Na minha versão diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprado. Quem está falando aqui? Deus Pai. Deus. E Deus está falando aqui, nós dizemos ali que o Pai testificou o Filho. Ele está falando acerca de quem? Do Filho. Foi? Do Filho Do Jesus. Filho, de Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado, nós conhecemos bem o texto. Deus então, aqui também tem um ensinamento muito forte, muito forte, muito forte. Tudo aquilo que nós fazemos em oculto, quando for a oportunidade de se tornar público, pode ficar tranquilo que Deus vai fazer isso comigo e com você. Então continue trabalhando, continue fazendo o que você está fazendo, continue buscando, continue insistindo, continue se dedicando. Não se preocupe com o homem, não se preocupe com o reconhecimento do homem, porque no momento Deus vai bradar e toda a sociedade vai saber que você está sendo honrado. Amém. É o caso de Mardoqueu. Também, Mardoqueu teve nessa situação. O rei foi enganado, ele foi lá defender o rei, e aí depois, como é que chama o inimigo de Mardoqueu? Amã. É isso? Amã. Muito bem. E aí, qual foi a honra que Deus deu a Mardoqueu? Primeiro perguntou a ele: o que faz ao homem? O rei perguntando para ele, e ele disse: olha, pega o cavalo do rei, pega a vestimenta do rei, pega a coroa do rei, o anel, e coloca nesse homem e sai com ele, né? Então faça isso com Mardoqueu. Olha só. Então tudo aquilo que nós fazemos para Deus, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, vai chegar um momento que vai ser reconhecido, vai ter honra. Então aqui está um exemplo disso, Deus falando sobre Jesus. O Filho testificou do Pai. João, capítulo 5, verso 19. Diz assim o texto. João capítulo 5, verso 19. Mas Jesus respondeu e disse:
Na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. E ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então, em Mateus 3,17, nós vimos o Pai falando do Filho. Aqui nós estamos vendo o Filho falando do Pai. Está quente? Está com defeito isso aí? Bem? Isso aí agora. Eclesiastes 3. Existe um tempo certo para cada coisa. Sim. Para que seja Existe um tempo certo para cada coisa. Às vezes, nós trabalhamos e não recebemos reconhecimento e ficamos preocupados. Isso é muito comum para quem trabalha com equipe. Quem trabalha com equipe vai se deparar com isso rotineiramente. As pessoas fazem na expectativa de ser notado, de ser observado, de ser reconhecido, ou elas querem fazer aquilo que as faz aparecer, ou seja, quer ficar na frente. Nós nos deparamos aqui na igreja, por exemplo, se você colocar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, próximo do púlpito, glória a Deus. Se você colocar lá fora, perto do granito, aí caramba, por que eu tenho que ficar aqui? Eu não posso ficar lá na frente. Então nós deparamos com isso, né? Muito. Aí você precisa identificar, porque essas pessoas que agem dessa forma são pessoas que precisam de acompanhamento mais de perto. Nenhuma delas são excluídas, nenhuma delas podem ser rejeitadas. Elas precisam de orientação, elas precisam de um discipulado, elas precisam de um acompanhamento. E aí você trabalha essa pessoa, conversa com essa pessoa, acompanha essa pessoa, se torna amiga dessa pessoa vai trabalhar para Deus e vai parar de trabalhar para o homem. Muito bem, voltando aqui, o Filho testificou do Espírito. João, nós já estamos em João 14, 26. O que diz lá? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto tenho vos dito. Depois nós vamos lá para João 15, 26. Vamos encontrar. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Então nós vimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles operam, os três cooperam. Então, o Pai criou todas as coisas, enviou o Filho para a redenção, levou o Filho, enviou o Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para levar a mim e a você, para trabalhar na nossa vida, de forma a nos tornar não perfeitos, mas buscando sempre a perfeição, para o dia que nós partirmos, nós nos encontrarmos com Jesus no céu. Amém. Quem vai ficar feliz quando Jesus vier? Amém. Quem vai ficar feliz quando Jesus vier? O irmão não vai ficar feliz quando vier.
Eu me encontrar com eles. Quem vai ficar feliz quando Jesus vir? As demais não vão ficar felizes quando eles voltar. Ficar, mas vamos subir. Está vendo a questão da pergunta, como é que é? Você perguntou, pastor Rafael, quem está feliz? Aí eu estou feliz. Você está ou você é? Questão da colocação dos pilares. Então, aqueles que vão ficar, eles vão ficar felizes, mas vão subir também. É feliz, mas vão subir também. Tem que ser forte. A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada e não doutrina concebida pela razão humana. É claro que o homem ele não poderia conceber essa doutrina do Espírito Santo. Muito bem. Vamos dar só uma reportagem aqui. Deus é um ser que exige experiência. Deus começava com Adão, com Moisés, os apóstolos conviveram com Jesus. Vimos alguns nomes de Deus. Tem mais uma infinidade de nomes aqui que nós podemos pesquisar e buscar. Vimos uma porçãozinha das crenças errôneas, crenças que acreditam num Deus diferente do que ele realmente é. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, dentro dessa crença. Você acredita? Nós pregamos que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, amém? O católico prega também, o espírita prega também, o testemunho de Jeová prega também. Você acredita, quem aqui acredita, que dentro do catolicismo tem pessoas salvas? Dentro do espiritismo tem pessoas salvas? Nós não podemos falar isso em público. Na classe nós podemos falar sobre isso, podemos debater sobre isso. Tem pessoas ali, nessas religiões, nessas igrejas, são pessoas que acreditam de verdade que estão buscando a Deus. Ela foi para lá buscar Deus. Ela acreditava que Deus estava ali, até que foi aberto os olhos dela e ela saiu. Mas tem pessoas ali, eu acredito, tem pessoas ali que vão ser salvas. Não seria o tempo da ignorância? Não seria o tempo da ignorância? Sim, seria o tempo da ignorância, é uma explicação. A outra explicação, a ignorância pode ser mais forte dela. A outra explicação, uma oportunidade, os olhos dela vai ser abertos. Aí, pastor, aí eu venho fazer a memória do que o senhor falou há algum tempo atrás. Como a gente expõe aquilo que a gente quer dizer. São ou serão salvos? Esse é o questionamento. Porque hoje, se Jesus voltar lá, são salvos? Não, pois é, eles não têm esse poder. Serão? Esse poder. Porque no pescar de óleo Jesus pode salvar. Mas eu acredito pela ignorância, pela falta de conhecimento, e eu acredito que todos no mundo, eles um dia, evidentemente, a palavra diz, vão ouvir falar de Deus. Não tenho dúvida disso. E no momento eles vão ouvir. Então, e nós vamos nos surpreender, eu sempre falo isso, nós vamos nos surpreender quando chegarmos no céu. Porque vamos encontrar pessoas lá e vamos não encontrar pessoas, eu espero encontrar você lá.
Nós não vamos encontrar alguém, mas caramba, mas fulano, rapaz, onde é que está fulano? Mas não vê. E vamos encontrar gente, caramba, você aqui. Você aqui. Fiz parte desse Nós cremos, por exemplo, igual o irmão está falando, Cazuza e outros que morreram aí, até pela blasfêmia que ele fez, e etc. Eu creio que ele realmente não foi. Mas, como a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Foi o segundo dia dele ali. Então, queridos, voltando para cá, nós vimos aqui, talvez você não esteja familiarizado com esses nomes aqui, mas tem uma infinidade de outros nomes que nós poderíamos ter trabalhado, que é os agnósticos, que não consideram, que consideram os fenômenos sobrenaturais inacessíveis, os politeístas, que pregam a existência de vários deuses. Nós sabemos que tem milhões e milhões e milhões de deuses por aí. O panteísmo, né? Que Deus e todo o universo é a mesma coisa. O materialismo, que é o mais comum. O deísmo, Deus criou o mundo, mas deu aos homens. E essa postura rejeita o ensinamento da palavra, os atributos onipotentes, oniscientes, onipresença, o reino de Deus. A Trindade, o Pai testificou, o Filho e o Espírito Santo. Essa aula é pequena, é uma aula. Porque falar de Deus é claro e evidente, e se nós formos falar de Deus, a gente vai ter uma infinidade de assuntos para falar acerca de Deus. Aqui é apenas para você reavivar sua memória e a gente caminhar. Na próxima aula, nós vamos estar falando, além, você que chegou depois, o que nós combinamos aqui. Nós vamos trazer um questionário com 10 perguntas. Provavelmente, não 2 de cada matéria, porque falta uma, falta os anos. Mas provavelmente 2, cada aula por dentro. Inclusive dessa que nós vamos dar na semana que vem. Mas não é para você contar aula, não, é para você vir. Nós vamos trazer um questionário de 10 perguntas. 6 perguntas serão respondidas por voluntários. Nós vamos fazer a pergunta, vou dar um exemplo. O que é teologia sistemática? Aí você, pastor, eu respondo essa. Ok. Se você responder, você só pode responder uma, não pode responder mais. Ok. Aí nós vamos fazer a segunda. Fala para mim o que é dogma e tem um exemplo. Aí se não tiver nenhum voluntário para responder, nós vamos pedir o número da listagem de presença, número 22. Que é o 22 lá que assinou semana que vem. Fulano. Aí você responde a pergunta. Responde a pergunta. E as últimas 4 serão tiradas na listagem de presença. Fulano, responde essa aqui. Então, durante essa semana, dá tempo de você dar uma olhada na apostila, dá tempo de você dar uma estudada, dá tempo de você dar uma pesquisada, dá tempo de você gastar umas horinhas, porque assim, eu penso, não sei, vocês podem me responder. A mensagem está sendo passada de uma maneira muito simples e muito objetiva. Nós não estamos floreando, trazendo conhecimento aprofundado para você, está tendo dificuldade. Então, perguntas fáceis que nós vamos fazer na próxima hora. Vamos falar sobre os anjos e vamos ter meia hora, provavelmente, para responder essas perguntas. Eu vou trazer alguns bombons aqui para responder, vai ganhar um bombom para você não perguntar.
para você não faltar aula, bem. Mas dá uma olhadinha na matéria que você pegou nesses dias, para nós estarmos discutindo isso semana que vem. Perguntas fáceis. Quer ver? Se fosse hoje, por exemplo, vou falar o nome aqui. O que é teologia? Ali, o estudo da existência de Deus. Viu como é que é fácil? Ou estudo sobre Deus, Vamos falar mais uma aqui. Uma observação que eu preciso fazer aqui. Tira daqui desde a primeira aula. Na primeira aula, nós falamos que iríamos estudar sobre os pais evangélicos. Lembra? E nós saímos daqui catedráticos aí, Mateus, Marcos, não foi isso? E nós não vimos nada até agora do Evangelho. Por quê? O pastor Carlinhos disse, eu fui conversar com ele sobre isso na semana que nós deu aula aqui, e ele cometeu um equívoco, porque ele colocou a capa do terceiro ano na apostila do primeiro. E aí, quando eu fui falar para ele que estava tinha ministrado a primeira aula, caramba, rapaz, cometi um erro. Essa aula é do terceiro ano. O restante é do primeiro. Mas esse início, essa primeira aula é do terceiro. Então vocês vão ver isso no terceiro ano. E aí a gente prosseguiu. E aí a gente deu só uma pincelada que ele tinha aqui. Vou dar 3 exemplos de doutrina. Não mais um não ali. 3 exemplos de doutrina. Ou o que é uma doutrina? O que é uma doutrina? Oi? Pergunta sempre fácil. É o quê? Ou 3 exemplos, que é só melhor. Oi? Não, a teologia que ele respondeu é ensinamento acerca de Deus. Aí nós vimos aqui doutrina. Viu como é que é fácil? Aí, pergunta assim, para você entender direitinho. Então, o que é a doutrina, tipo de doutrina, nós não vamos falar sobre nenhuma doutrina, como nós falamos de voto, testemunho, Jeová, não vamos falar batismo na doutrina. Que pode só lembrar de um batismo, que pode lembrar de mais ceia. Então nós temos aí perguntas como é, vamos ver a terceira aula. Ó, doutrina. E a gente tem perguntou, doutrina é a ciência, ó, que trata do nosso conhecimento de Deus e da sua relação com o homem. Tudo quanto se relaciona com Deus, busca uma paz de Deus. Doutrina é a ciência que trata do nosso conhecimento acerca de Deus. Está sempre ligado a ensino. Praticação da doutrina. Aí, por exemplo, o que é a teologia exegética? Aí você vai lá, exegeta, o que é exegeta? Aí você vai entender, exegeta, exegeta. Procura descobrir o verdadeiro. Fazer uma exegeta do texto. Quando nós fazemos uma exegeta do texto, nós estamos destrinchando o texto, nós estamos esmiuçando o texto, nós estamos pesquisando, estudando sobre o texto, para trazer a real interpretação do texto. Vamos analisar o texto, o contexto, vamos analisar aspectos culturais, históricos, geográficos, que está
na origem da palavra ou da frase. Vamos analisar o autor que estava escrevendo, a circunstância que ele estava, e aí nós vamos fazer uma exegese desse texto. Isso chama-se teologia exegética. Quando nós fazemos isso, nós aplicamos a verdade da palavra, e aí é o que acontece, como aconteceu ontem com o pastor Marcos pregando. A igreja quase que voa, quase que sai pelo teto, porque recebe, né? E é altamente impactado. Teologia exegética, teologia bíblica. Teologia bíblica descreve a maneira que cada escritor apresentou a doutrina, apresentou o ensinamento. Então a gente chega aqui, como se fosse semana que vem, fala para mim o que é teologia exegética. Aí você levanta, 10 pessoas levantam, tem que escolher um, não, só você. Amém? Teologia sistemática. A matéria é teologia sistemática. Se essa aqui, se você não souber, a matéria é teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Aí você vai lá, é o estudo dos ensinos bíblicos semelhantes a Deus, agrupados em tópicos. Basta responder. Aí vem aqui, dá um exemplo. Doutrina das Escrituras, doutrina de Deus, o ensino das Escrituras, o ensino acerca de Deus, o ensino acerca dos anjos, o ensino acerca dos homens. Ou então a gente pode fazer assim também. Fala para mim o que é antropologia. Aí você vai levantar e falar assim, a doutrina do homem. Voltando um pouquinho a respeito, estava falando sobre a salvação, as pessoas que estavam sendo jurídicas da Igreja Católica, a gente estava comentando aqui que muitas vezes eles praticam coisas que nós cristãos não praticamos. E a Bíblia fala que nós seremos conhecidos, seremos julgados também pelos frutos que nós damos. Quando a Bíblia fala sobre a gente cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, eles fazem muito bem esse papel, muitas vezes a igreja não exerce. Muitas vezes a pureza e a inteireza do coração é aonde Deus vai estar olhando, e a Bíblia fala que dois vão estar deitados juntos, um vai subir e o outro vai ficar. São os dois que estão, um vai subir e o outro vai ficar. Quem conhece o coração para julgar nesse momento é Deus, né? Muito bem. Você quer ver um exemplo? Cornélio era crente? Até que Pedro chegasse lá, não. Ele era católico, ele era alcançado, ele era religioso, ele era alcançado. Os frutos, porque a Bíblia diz assim, eu sou a videira, vós sois os? Não, eu sou a videira, vós sois os? Não. Aquele que dá fruto, eu podo, nada mais. Aquele que não dá fruto, não. Então, se nós somos os ramos, nós temos que dar fruto. Se nós não damos fruto, ele corta. Então, a gente precisa refletir sobre o que nós estamos fazendo. Nós temos uma matéria que vamos discutir ela aqui mais para frente, fala sobre missiologia. Missiologia é uma matéria muito forte. É uma matéria muito forte. Pode fazer aqui, fala, pastor Paulo. Mas a Bíblia também diz, o Senhor falou assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Sim. Mas aquele que não crer, Sim. já está condenado. Esse é um assunto para a gente discutir. Aquele que crê, cara, nós temos que pregar. Somente os que creem é que serão salvos. Os que não creem já estão condenados. Porque como o senhor falou, chega na hora do, vamos dizer assim na linguagem, do pega para capar, o cara grita lá por São Benedito, por São Buda, e não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai, só se ele gritar Jesus. Até porque todo joelho tem que se dobrar lá, Amém. né? E dizer que Jesus é Senhor. Amém. Amém. Amém? Então, queridos, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos trabalhar semana que vem. Dá uma lida na apostila, que você pode ganhar semana que vem no bombom, a serenata. Por exemplo, se fosse a aula de hoje, nós perguntaríamos quais atributos de Deus.
não vamos nem perguntar com relação à referência. Ou, por exemplo, me dá o nome de Deus aí, o significado dele. Aí você vai dizer, Jeová Rafa, o Senhor que sara. Para melhorar, ganhar 2 por volta, faz referência. O bombom você já ganhou, vamos partir para o segundo agora. Você quer continuar e ganhar 2 ou quer parar no 1? Aí se você não, quer ganhar 2, então dá referência. Se errar, ele que ganhou. Se errar, ele que ganhou. Se errar, perdeu. Essa parte aqui de panteísmo é só você dar uma olhada numa frase você define. Politeísmo prega a existência de vários deuses. Olha o segredo. Politeísmo, está aqui. Prega a existência de vários. Vários. Aí você vem. Panteísmo. Pensa que Deus e o universo é são a única coisa. Aí você pega assim, uma frase e pronto, está aqui. Posso ouvir amém? Amém. Nós vamos estar todos aqui semana que vem? Amém. Então vamos ficar de pé.